Meus irmãos, nós como sociedade, nós estamos nos afogando em distrações. A nossa sociedade é comprada pelas distrações que competem por nossa atenção. Para ser bem verdadeira com os irmãos, eu mesma lido e luto com essas distrações muitas vezes. Muitas vezes eu chego até o final do dia e eu fico como que me sentindo incompleta, como se eu não tivesse atingido o objetivo daquele dia. Talvez você se sinta assim, sim ou não? Talvez as distrações tenham tomado tanto lugar na sua vida que chega no final do dia e você diz, o que é que eu fiz hoje? Só me distraí, não cumpri os meus alvos, as minhas metas, não é? Parece que as distrações elas ficam entre nós e Deus. Ficam entre aquilo que nós queremos fazer e aquilo que nós devemos fazer. Então, nessa noite, eu quero convidar você, junto comigo, a pensar um pouco sobre o tema da nossa mensagem, que é exatamente isso, distrações. E o primeiro ponto que a gente vai trabalhar aqui é entendendo a distração. Você pode dizer comigo? Entendendo a distração. Na etimologia da palavra, distração vem do latim. Tem duas partes nessa palavra. O dis, o prefixo dis, que significa separação, afastamento, e o sufixo trahere, que significa puxar ou arrastar. Ou seja, literalmente a palavra distração significa ser puxado para longe de algo. Ser retirado, afastado de algo. Distrações, no entanto, não são necessariamente ruins, sim ou não? Não são necessariamente ruins. Elas podem ter o seu valor positivo também. Não é como é, Shirley? Qual é esse valor positivo que você está falando? Toda vez que a gente fala de distração, é uma coisa tão negativa. Não, tem um lado positivo também. O primeiro lado positivo que eu quero trazer para a gente pensar sobre a distração é que a distração ela traz alívio mental, sim ou não? Quantas vezes eu e você estamos tão cansados e uma pequena distração causa um alívio na nossa alma, tão necessário, não é? Um descanso. Quantas vezes, né, a gente se sente assim? Olha, quando na jornada da vida de Abraão, ele se encontrou cansado. Quantos conhecem a história de Abraão? Pode levantar as mãos. Amém. A maioria. Abraão se encontrou cansado por esperar pela promessa de Deus. Deus fez duas promessas a Abraão. Vou te dar uma terra e vou te dar filhos. Abraão, em um determinado momento da caminhada dele, se sentiu cansado por esperar uma promessa que ele ainda não conseguia ver nem o vislumbre. E qual foi a estratégia que o Senhor usou para tirar Abraão do desânimo? Distração. Diga aí para o seu irmão do lado, Deus usou a distração. Veja lá em Gênesis 15, abra sua Bíblia, no capítulo 15 de Gênesis, a partir do versículo 1 até o verso 6. Quem achou diz amém? A minha versão é NVI. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão. Não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo e grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou, ó soberano Senhor, que me darás se eu continuo sem filhos? E o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco. E acrescentou, tu não me deste filho algum, Senhor. Um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta, seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o então para fora da tenda, Deus disse a Abrão, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. E Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Meus irmãos, os olhos de Abraão estavam cansados de somente enxergar aquilo que a carne deixava ele ver. Ele não conseguia ver esses milhares de filhos ou esse descendente que Deus estava falando. Ele não conseguiu ainda achar a terra que Deus tinha prometido para ele.
Então Deus, vendo o desânimo de Abraão, diz assim: vem cá, eu quero que você se distraia um pouquinho. Ou seja, deixa eu te puxar para longe desse desânimo. E ele foi para fora da tenda e disse: olha para o céu. Quantas vezes eu e você estávamos tão cansados e tudo o que precisamos foi olhar para o céu. Olhar para a natureza, não é? Então Deus disse: olha para o céu e vê as estrelas. Assim serão os descendentes que eu vou te dar. Deus tirou Abraão de perto do desânimo. Deus tirou Abraão de perto do problema para trazer para mais perto da voz dele. Mais perto dele. Um outro aspecto quando a distração é e tem um efeito positivo é quando ela é usada para evitar o foco excessivo em medos e preocupações. Preocupações são sentimentos frutos de nossas interpretações de fatos. Por exemplo, você abre lá o seu PagSeguro, o seu Nubank, o seu Banco do Brasil, Bradesco, seja lá qual for o seu banco. E quando você abre e vai ver lá no saldo, quando você olha ao lado do nome saldo, tudo que você vê é um belo de um zero, bem redondo, para dizer R$0. Você tem R$0 hoje. E aí o que é que bate em você? Obviamente, medo, preocupação, não é? Ansiedade. Por quê? Porque o seu cérebro começa a interpretar aquilo que você está vendo e transformar em sentimento, em preocupação, em ansiedade, em medo. Você começa a pensar: será que eu vou morrer de fome? Será que eu vou ter dinheiro para pagar as contas esse mês? Será que meus filhos vão sofrer? Será que eu vou ter o suficiente para pagar aquele compromisso? Será? 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 E os olhos da gente começam a focar excessivamente na preocupação do será. E deixam de focar na verdade. Qual é essa verdade? A verdade de que sobre mim, sobre você, existe uma promessa de Deus. Amém ou não amém? Olha para o seu irmão que está do lado e diga assim: sobre você, filho de Deus, existe uma promessa de Deus. E essa promessa foi reconhecida por um dos maiores observadores e salmistas já existentes, o próprio rei Davi. Em Salmos 37, 25, Davi diz assim: eu já fui jovem e hoje eu sou velho, mas eu nunca vi o justo desamparado e nem seus filhos mendigando o pão. Tem até uma música, né? Eu nunca vi o justo mendigar o pão, nem sua descendência perecer. Por quê? Deus sempre tem o escape em suas mãos. Deus sempre tem resposta ao que crê. Preciso aprender a confiar em Deus. Resposta só se alcança pela fé. Amém? Oh, glória! Deus nunca deixou um justo desamparado, disse Davi. Então, para nos tirar de um hiperfoco destrutivo, Deus muitas vezes nos convida a desfocar, a nos distrair. Ele nos propõe uma distração positiva. Como a gente pode ver lá em Salmos 121, do versículo 1 ao 8, quando o salmista diz assim: ei, elevo os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não dormitará. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Amém? Só quem crê diz amém, glorifica o Senhor nessa casa. Aleluia! Aleluia!
No entanto, meus irmãos, algumas distrações que nós vivemos são letais. Diga aí para o irmão que está do seu lado, tem distração que é letal, é mortal. Uma vez um comandante da infantaria no Vietnã, ele autorizou a 6 soldados a entrarem num voo de helicóptero que iria da base de fogo até a área de retaguarda. O comandante queria dar uma folga para esses 6 soldados. Ele queria deixar os soldados tomarem um banho e descansarem algumas horas, dormirem algumas horas. Quando esses 6 soldados entraram dentro do helicóptero, o piloto e o copiloto levantaram voo. E durante esse percurso de levantar voo e se direcionar à retaguarda da base, o piloto se distraiu, por alguma razão. E ele perdeu o controle da aeronave, do helicóptero. E esse helicóptero caiu a 450 metros de altura. Imediatamente, o copiloto e o piloto foram esmagados na queda e os 6 soldados foram lançados fora do helicóptero, porque eles estavam sem cinto de segurança. Distrações, muitas vezes, além de letais, por vezes, podem afetar a nossa vida espiritual. Distrações, muitas vezes, além de letais, por vezes, também podem afetar a nossa vida espiritual. Muitos cristãos como nós somos controlados pelas distrações que aparecem através, por exemplo, de textos, sim ou não? De e-mails, de zaps, de postagens, de fotos, de ligações, de páginas, de internet, de mídia social, de pornografia, de amizades indevidas, de relacionamentos ilícitos, de dinheiro, de objetos, de carros, de viagens, de apartamentos, de tantas coisas. Nossa mente é tão alvo de distração e tantas coisas podem ser distrações letais. Muitas vezes a natureza da distração não é maligna, mas como ela aparece na nossa vida é. E com essas distrações, sentando-se na frente, na cadeira da frente da nossa vida, as nossas prioridades se sentam na cadeira de trás. A nossa prioridade. Porque, ironicamente, meus irmãos, nós encontramos tempo para nos distrair com muitas coisas. Ironicamente, a gente tem tempo para nos distrair com tantas coisas, mas não para focar na nossa prioridade. Você sabe dizer qual é a sua prioridade hoje? Se a gente pudesse parar hoje, fazer uma enquete aqui, qual seria a sua prioridade? Será que você conseguiria dizer? Ou você ficaria em dúvida porque você tem uma lista de 10, de 15, de 20 coisas que você acha que é prioridade? Mas, ironicamente, prioridade só pode ser uma. Então, a gente tem muito tempo para se distrair. Mas a gente tem pouquíssimo tempo para o que é realmente prioridade. Sabe qual é a sua prioridade? É ouvir a voz de Deus. Diga para o seu irmão que está do lado. Ouvir a voz de Deus. Essa deveria ser a sua prioridade. Ouvir a voz de Deus. Nós, ironicamente, encontramos tempo para as coisas que Deus fez. A gente encontra muito tempo para curtir as coisas que Deus criou. Ou que Deus permitiu que a gente criasse. Mas a gente tem pouco ou zero tempo para Deus. Não é verdade? Essa é a grande verdade dos dias de hoje. A gente tem pouco, quase nada ou zero tempo para se deleitar na voz e na presença de Deus. Aí a gente ainda usa uma desculpa. Sabe qual é a desculpa que eu e você já usou? A gente diz assim, não, mas eu estou cuidando daquilo que Deus me deu para cuidar. Foi Ele que me deu. Eu estou cuidando daquilo que Deus entregou na minha mão. E o tempo nosso com aquele que entregou o que a gente tem nas nossas mãos.
Isso deveria ser uma prioridade na nossa vida, sim ou não? A pergunta então hoje à noite é: será, meu irmão, que você, assim como eu, está cansado, cansada de distrações tomarem conta da vida? De distrações serem um impedimento, serem um bloqueio da gente conseguir viver a plenitude de Deus? Será que você está cansado? Pergunta ao seu irmão que está aí do lado. Você está cansado de ser distraído? Você está cansado de ser distraído da presença de Deus e da voz de Deus? Pergunta aí com firmeza, fica com medo não, da resposta não. Porque hoje é o dia que a gente precisa... Olha, você está na casa de quem? Na casa de... Você está na casa do seu pai. Se você é filho de Deus, você está na casa de papai. Olha para o seu irmão e diz assim: você está na casa do nosso pai. Na casa do pai existe verdade. Na casa do pai é o lugar onde nós somos tratados. Na casa do pai é onde a gente é transformado. Quem quer ser transformado hoje à noite? Ah, tem gente que não quer não, gente. Quem quer ser transformado hoje à noite? Glória a Deus! Então diz aí para o teu irmão que está do lado: hoje à noite a gente ser transformado. Amém, amém. Meu irmão, Deus pode transformar e nos ajudar a livrar, nos libertar das distrações. Aquelas distrações que têm impedido a nossa vida de ir para frente. Às vezes a gente pensa que a coisa é tão insignificante, não é verdade? Deixa eu dizer uma coisa tão insignificante na nossa vida, que ajuda pra caramba às vezes o nosso cérebro, mas atrapalha pra caramba a nossa vida. Olha, quantas vezes eu ou você, todos nós juntos, no mesmo momento, inclusive, chegamos em casa no final da noite e tudo que a gente queria fazer era o quê? Presta aqui teu celular, meu irmão. Não, ler mensagem não, que ler ainda dá preguiça, que o cérebro está cansado, tudo que a gente queria. Olha o dedinho. Pega seu celular aí, irmão, que o dedo chega a estar experimentado. Se você vê o seu dedo desse lado, se você é destro, está mais magrinho do que o outro. De tanto, a gente adora fazer isso. Isso é um movimento maravilhoso para o nosso cérebro. Libera uns hormônios assim que a gente chega, fica, Quantos não já dormiram rolando o celular? Levante a mão não. Olha, eu digo levante a mão não, a irmã se entrega. Já pensou? Quantos só fazendo assim, daqui a pouco caiu o celular e você olhou assim para o lado para ver se o marido ou a esposa estava vendo, né? E botou ali o celular no lugar e caiu no sono. Qual foi a última vez que eu e você caiu no sono? Agora eu vou pegar pesado. Qual foi a última vez que eu e você caiu no sono usando o dedinho aqui, Não é o polegar só não, é os três, Fazendo esse barulhinho, Mais uma vez, esse barulhinho. Quantas vezes foi que a gente dormiu fazendo esse barulhinho com o livro da vida? Hoje é a noite que Deus quer falar conosco. Amém? Hoje é a noite que Deus quer confrontar isso em nós. Porque nós somos filhos de Deus, importa para Ele tratar cada detalhe da nossa vida. Amém? Então eu quero junto com você ir já para o ponto 2, que diz assim: o que as distrações nos dizem sobre nós mesmos? Você pode dizer comigo? O que as distrações nos dizem? Ixi, isso não foi bom não, hein? Foi bom, irmão. Sabe aquele remédio bem ruim? Minha gente, eu não sei se vocês chegaram a tomar quando vocês eram pequenos. Elixir paregórico. Que remédio do inferno era aquele? Era para passar dor de barriga, mas fazia você vomitar, não era? Passava dor de barriga, mas ao mesmo tempo era porque você vomitava e não ficava mais nada na barriga. Não era? Que remédio terrível, mas fazia um efeito, não fazia não? Fazia. Elixir paregórico. Pois é. É isso que é a nossa palavra de hoje, o nosso estudo de hoje. Talvez seja um elixir paregórico, mas a gente vai botar para fora de alguma forma e a gente vai melhorar. Amém ou não amém? Amém? Então é muito claro, meus irmãos, que as distrações elas podem ter um efeito positivo ou um efeito negativo sobre nós. Deus quer nos alertar do poder negativo das distrações
nessa noite. Mas é muito improvável que esse alerta se transforme numa libertação imediata. Então, não se iluda, não alimente tanto a esperança de que você, ao sair dessa igreja, botar seu pé fora, você já vai se sentir liberto de todas as distrações, com nenhuma ou zero vontade de entrar na Shopee, na AliExpress, entendeu? Na Shein, na Temu, para comprar e ficar rolando o dedinho lá em todas as promoções mentirosas que eles botam lá. Não vai ser imediato. Sabe por quê? Porque Deus quer nos mostrar, primeiramente, o que está por trás da distração. O que está por trás dessa distração que nos toma? O que é que a gente precisa prestar atenção nesse movimento? O que é que está lá naquele lugar, nessa distração, que está nos movendo a ficar o tempo todo grudado nela? Mesmo quando a gente tem consciência de que é uma distração, de que é uma perda de tempo. Primeiro que tudo, as distrações frequentemente, elas nos falam daquilo que nós amamos falam de coisas que a gente ama, falam de coisas que nós confiamos e falam de coisas que nós tememos. 3 coisas. O que é que as distrações falam? De coisas que nós amamos, confiamos ou tememos. Ai, que coisa difícil de pensar, não é verdade? O que é que está gerando, o que é que está sendo gerado dentro de nós? O porquê que a gente está indo em direção aos desejos da gente? Por que que a gente está indo em direção a coisas contrárias, aliás, em direção contrária, fugindo de coisas? Por que a gente está se dando a confiar nisso, nesses momentos? A pergunta que o Espírito Santo hoje nos faz é: o que é que as nossas distrações nos dizem? O que é que a gente está procurando quando a gente está mergulhando nessas distrações? O que é que a gente está procurando? A gente está procurando alegria e satisfação, porque a gente não encontrou ainda? A gente está procurando segurança, ou a gente está tentando escapar de algo? De alguma circunstância, de algum problema, de alguma coisa que nos oprime? Distrações nos mostram muitas vezes maus hábitos, sabia? Diga aí para o seu irmão que está do lado. Muitas vezes a distração nos mostra maus hábitos. Nos mostra maus hábitos. Mostra maus hábitos que a gente ainda não tratou. Hábitos nocivos, por exemplo, que não foram devidamente tratados. Alguns desses maus hábitos são resultados, por exemplo, de a gente ter crescido em um sistema familiar quebrado. Pesado isso, não é? Mas é verdade. É como se eles tivessem se desenvolvido, talvez, durante toda a nossa existência, infância, adolescência, juventude. E a gente deixou esses maus hábitos se desenvolverem em nós, sem tomar responsabilidade sobre isso. Sem pensar a respeito. Muitas vezes as distrações nos mostram que em relação aos maus hábitos, nós nunca entendemos que somos coautores da nossa vida. A gente está sempre lá naquele espaçozinho de vítima das circunstâncias, né? Naquelas musiquinhas de Lulu Santos, né? Ainda, não é? Que apesar dele dizer, não vou pagar de vítima das circunstâncias, era o que mais a geração dos anos 80 e 90 faziam, não é? Então a gente às vezes está lá, naquele lugar de vítima das circunstâncias. As distrações, elas nos mostram que muitas vezes nós não estamos pensando que temos responsabilidade sobre nossa vida. Ah não, eu estou assim, mergulhado nisso daqui. Estou aqui, ó, ainda tomando ali aquele probleminha de vício todos os dias, porque ninguém sabe o que eu passei na minha vida. Né? Só eu e Deus sabe, é verdade, só você e Deus sabe, principalmente Deus. Mas Deus te colocou em uma posição espiritual e emocional que te dá capacidade e espaço para ser tratado. E para vencer esses maus hábitos. Para vencer os maus hábitos. Diga aí para o seu irmão que está do lado, Deus te dá capacidade.
de vencer maus hábitos e vencer as distrações. Muitas vezes as distrações também nos mostram realidades biológicas. Sabia? Talvez realidades também neurológicas ou emocionais. Como é que é isso, Shirley? Pelo amor de Deus. Não é verdade. Às vezes você está num nível de distração tão grande que isso pode estar indicando algum problema em alguma área, biológica, neurológica ou emocional. E aí a gente pode estar enfrentando de repente algum transtorno e a gente não estava percebendo. Não é? Eu mesmo conheço um monte de jovem que tem alguns transtornos, déficits de atenção. Terríveis. Que às vezes você está falando, a pessoa está assim, olhando para você. Ó. A mente dela está no universo, menos naquela circunstância. Não é? Então, eu até desconfio, queria até convocar os psicólogos aqui os psicólogos aqui da igreja para nos ajudar, principalmente no serviço do louvor da mídia, minha gente, porque a gente precisa analisar o nível de atenção da nossa vida. Às vezes a gente fica desatento. Só uma brincadeirinha. Então, às vezes isso indica algum transtorno. Por exemplo, um déficit de atenção, talvez um autismo, uma depressão, um transtorno bipolar, um toque, e tantos outros que envolvem essa questão da distração, do fator distração. Talvez você esteja percebendo, talvez enquanto está dirigindo lá, você começa a perder a sua concentração e entra numa distração tão forte, e isso é seríssimo, você precisa averiguar, não é? A gente precisa ter esse olhar honesto e sincero conosco, não é esconder. Sabe uma coisa que eu quero falar aqui? Aproveitar isso que eu falei aqui de esconder. Às vezes a gente se encontra de uma forma tão boba na vida. Eu não sei se eu quero falar ou se eu quero compartilhar com vocês um pouco da minha indignação. Às vezes a gente se encontra numa situação tão boba da vida, ou se encontrando com pessoas que estão numa situação tão boba na vida, porque, olha, às vezes, a maioria da nossa sociedade hoje tem questões de transtorno, sim ou não? Eita, foi pouca firmeza. Talvez você não esteja lendo muito bem, nem vendo os reels do Instagram, não é? Porque no Insta fala muito sobre isso também. A maioria das pessoas na nossa sociedade carregam, enfrentam, né? Ou ainda vão enfrentar um transtorno. E a gente se encontra dentro de uma circunstância que as pessoas às vezes querem esconder que tem o transtorno. Sabe por que querem esconder? Pergunta aí para o irmão que está do lado. Por que as pessoas que têm transtorno querem esconder? É fácil a resposta, não é? Porque o transtorno pode causar preconceito. As pessoas podem olhar para você de uma forma diferenciada. Mas isso, a minha pergunta para você é, isso é cristão? Pergunta aí para o seu irmão que está do lado, isso é cristão? Não é? Se o irmão que tivesse um problema no pé, sem poder andar direito, ele precisasse usar um apoio, um carrinho ou uma bengala, como o nosso irmão Wilson usa a bengala, já pensou se ele quisesse esconder de você e começasse a andar fazendo tanto esforço que não conseguisse mais andar? Mas andar com a bengala não tem problema, não é verdade? Mas andar com o andajá também não tem problema, não é verdade? Mas tomar uma medicação para o coração não tem problema, não é verdade? Tomar uma medicação para uma artrose no quadril, como eu tenho, não tem problema, não é verdade? Mas se for um transtorno no nível mental, tem problema, não é verdade? Não deveria ter problema. Porque a mente é um órgão do seu corpo. Olha para o seu irmão que está do lado. A mente é um órgão, como qualquer outro, no seu corpo. Simples assim. Se a gente quer representar Jesus bem, a gente precisa entender que isso faz parte. E começar a lutar por essas pessoas também, para ajudá-las. Amém? Então, as distrações, elas podem indicar algum problema neurológico, emocional ou biológico na pessoa. E a gente pode usar isso para descobrir, para nos ajudar. Então, meus irmãos, o que é que as nossas distrações têm nos comunicado? Você já parou para pensar com profundidade e responsabilidade sobre isso?
Entender as nossas distrações nos ajuda a entender o que está por trás delas. O que alimenta essas distrações, o que nos chama para ela. Entender as nossas distrações nos ajuda a ter conhecimento, sabe para quê? Para lutar de maneira específica contra elas. Não dá para lutar com aquilo que a gente não conhece. Então, de repente, a pessoa tem um certo problema, mas ela não quer aceitar que tem um problema. Ela está assim, eu tenho uma artrose no quadril. Eu tenho uma artrose no quadril, no joelho, no pé, e eu tenho 6 hérnias de disco na minha coluna. Nossa, Shirley, tem tudo isso? Eu tenho tudo isso. Amém, recebo. Mas o último exame que eu fiz de ressonância deu tudo isso. Agora, imagine se eu não quisesse entender sobre o problema. Seria difícil eu lutar contra ele, não é verdade? Seria impossível eu lutar contra ele. Meus irmãos, as distrações são pistas para a gente entender o que é que está alimentando elas. E como eu consigo lutar contra elas. Não é verdade? As distrações, elas afetam diretamente a nossa vida espiritual, como a gente já conversou aqui. Por quê? Porque ela nos afasta para longe de quem? De Deus, muitas vezes. Do plano de Deus para nós. De maneira mais prática, as distrações de resultado negativo, não é? Porque é isso que a gente está pontuando aqui. Elas podem o quê? Primeiro, elas podem te afastar da salvação, se você ainda não é filho de Deus. Você pode estar aí andando tão distraído na sua vida, tão focado em outros assuntos que não no reino espiritual de Deus, e você nunca parou para pensar que o sacrifício de Jesus é o único caminho para a salvação eterna. Você está vivendo aí a vida, ó. Não, na boa, eu não preciso pensar sobre isso, não é? As distrações tentam inclusive te influenciar com falsos argumentos, sabe como? Dizendo que isso é um mito. Ah, não, isso daí é uma lenda. Ninguém precisa perder tempo com isso. Para que gastar o meu tempo pensando nesse sacrifício de Jesus ou na salvação eterna? Isso é fictício. Essa distração, as distrações talvez te mostrem que você não merece a salvação, porque afinal de contas você é tão sujo mesmo, né? Já fez tanta coisa maligna, tão suja, impura, que para que Deus vai querer você? As distrações também são vozes do mundo que te dizem, não se preocupa com esse negócio de Jesus, não. Sabe por quê? Porque todo mundo é filho de Deus. Quem já ouviu essa frase? Todo mundo, tem até música bonita no mundo. Eu já cantei essas músicas. Que todo mundo, no passado, que todo mundo é filho de Deus, não é? Somos todos filhos de Deus. É interessante que essa teologia não saiu da Bíblia, ó. Saiu da boca de um homem. Não é incrível? Agora, quando a gente vai para a Bíblia, estudar a Bíblia, aí a gente vai entender que na verdade, se tornar filho de Deus é exatamente isso que a palavra fala. Se tornar. Diga comigo, se tornar. Ninguém nasce filho de Deus. A gente nasce criatura de Deus, a Bíblia diz. E então, quando a gente entende o sacrifício de Jesus na cruz, porque o sacrifício dele foi o seguinte: ele morreu para que você fosse perdoado. Ele morreu para que você conseguisse entrar na casa de Deus, a casa eterna de Deus, que é o reino de Deus. E quando você entende esse sacrifício, quando você aceita essa troca que ele fez, porque foi uma troca que não custou nada a você, mas custou muita dor para ele. Quando você aceita essa troca, você imediatamente recebe o Espírito de Deus dentro do seu espírito. E aí a Bíblia diz que acontece algo mágico. Naquele momento, você que não era filho, que era somente criatura, e estava no meio das trevas da sua alma e das suas atitudes, você é transportado imediatamente para o reino do Filho do amor. Deus te chama e te dá o poder de se tornar filho.
É isso que está escrito no único documento que fala sobre Deus. Em qualquer Bíblia, viu? Católica ou protestante. Mas às vezes a distração te tira desse caminho. Então você que talvez tenha chegado aqui na casa de Deus e ainda não é filho, porque achava que era filho, deixa eu te dizer uma notícia, você pode ser filho hoje, se você aceitar a troca. Mas nunca foi desde a nascença. Às vezes, sabe, o que a distração faz é romper a consistência da nossa devoção a Deus. Da devoção daqueles que já são filhos a Deus. Sabe, a nossa fidelidade e o amor por Deus, eles são expressos através do diálogo com Deus. O que é o diálogo com Deus? Quem pode me responder? Diálogo com Deus é o quê? Oração. Muitas vezes a distração, ela quebra, ela vem romper com a nossa oração, com a nossa conversa com Deus. Quantas vezes eu e você acordamos de manhã, lá na cama, e a gente pensou assim, Deus, muito obrigado. Botou o pé fora da cama. Quando botou, veio uma chuva de distrações. É menino chorando, é marido reclamando. Não, eu tenho que falar marido, vou falar esposa. Estou brincando. Então, é marido chamando, é trabalho aperreando, é telefone, é zap, é problema. Saiu uma goteira no teto, o chuveiro quebrou. Tudo isso impede você daquele seu momento especial de conversa com Deus. Sabe, as distrações às vezes impedem você de expressar a sua única forma, que é a oração. E qual é a outra forma que a gente pode expressar o nosso amor a Deus? Cantando também, mas lendo a palavra de Deus. Lendo a palavra de Deus. Eu quero trazer você para um momento, para você entender, eu e você entendermos a seriedade disso. Quantos aqui já são casados? Levante a mão. Eita, muita gente, glória a Deus, não é? Então, aí você teve um tempo de namoro aí, não é? Com sua esposa ou com seu esposo, não é? Um namoro, um tempo de namoro, aonde você recebeu, eu julgo aqui pelas carinhas, que a gente, de repente, tem mais de 35 ou 40, né, anos. E a gente recebeu cartas, a gente já chegou a receber carta. Quem já recebeu carta aqui do esposo ou da esposa, levanta a mão aí, por favor. Olha aí, ó. Uma das formas que você demonstrou, não é, que você amava o seu esposo e a sua esposa, na época namorados, era o quê? Pegando a carta, cheirando e dizendo muito obrigado. Bota na gaveta? Sim ou não? Era isso? Hoje que... Nada disso, né? Hoje a gente expressa a nossa atenção, amor e devoção a alguém. Quando alguém nos manda um zap, a gente imediatamente lê, né, esse zap. Não é? Considera. Pois é, para Deus é a mesma coisa. Não adianta só falar que ama. Falar que ama é fraco. Diz aí para o seu amigo que está do lado. Falar somente que ama é fraco. Eu quero ver fazer. Tem que ler, gente. Ele escreveu. Tem que orar, tem que falar com ele. E às vezes a distração, ela nos impede de ter esse momento de devoção com o Senhor. A distração também nos afasta do propósito de Deus para as nossas vidas. As distrações nos levam por caminhos que a nossa mente não tem a capacidade, escute isso. A distração nos leva por caminhos que a nossa mente não tem a capacidade de prever o ponto final. De repente você está lá naquela sua distração, não é? E eu vou pegar uma bem cabeluda. De repente você está olhando ali aquelas coisas que você nem deveria ver na internet. Aquelas imagens, sabe, cheias, sexuais, cheias de coisas que você não deveria estar colocando seus olhos. Talvez você fique imaginando que é só aquele momento. Você não está conseguindo enxergar o fim do caminho. Porque as distrações, elas têm esse poder de não te deixar enxergar o ponto final da história. Elas te fazem ver somente o aqui e o agora. E aí, de repente, aquela vista só uma vez, vira mais uma, vira mais uma.
Vira mais uma. E de repente você se vê perdido no mar de lama, que você não consegue sair sozinho mais. E nem sozinha. Você precisa de ajuda. Você precisa de salvação. Que bom que você tem o Senhor para te alertar. Mas as distrações, elas fazem isso. Fizeram isso com o povo de Israel. Quando eles saíram do Egito, eles deveriam ir direto, atravessando o Mar Vermelho, direto para a terra que Deus iria mostrar. Mas sabe o que aconteceu? Eles começaram a se distrair. Eles começaram a sair de perto do foco de Deus. Começaram a se afastar, como diz a palavra na literalidade, do propósito de Deus. E por isso caminharam, quantos anos, gente? 40 anos. E quando finalmente chegaram, não entraram. Diz aí para o teu irmão, ainda quando chegaram, não entraram. A distração tem esse poder. Pois é. A distração tem esse poder. E ele também, a distração também pode criar confusão mental e emocional. Quando estamos distraídos, nossa capacidade de focar nas direções está comprometida. Nossa capacidade de estar alerta e vigilante fica muito comprometida. A nossa capacidade de focar naquilo que Deus falou, que tem falado a nós, fica muito comprometida. Dessa forma, a gente se torna alvo. Diga comigo, alvo. Alvo fácil para o inimigo da nossa alma. Se aproveitar de quê? Das nossas fragilidades e começar a nos oprimir. Porque a gente está com a nossa capacidade de ouvir prejudicada, o inimigo diz assim, opa, chegou no ponto que eu queria, agora eu vou começar a oprimir. Porque ele já não está, ou ela já não está mais escutando como deveria. A palavra de Deus nos diz lá em 1 Pedro 5,8. 1 Pedro 5,8. Diz assim, estejam alertas e vigiem. Repete comigo isso. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando quem possa devorar. Você entendeu por que Pedro usou essa imagem? Ou você só repete isso? Oh, o inimigo parece um leão que fica rugindo ali ao redor. Só repete isso? Nunca procurou saber o que é que significa isso? Então deixa eu te ajudar aqui. Quando o leão rodeia algum animal, isso significa que ele já escolheu a sua presa. Então, quando ele fica rodando, já tendo escolhido a presa, ele ruge. Ou seja, ele usa a forma dele de falar. Para quê? Para intimidar a presa. E para se comunicar, sabe com quê? Com outros leões. Chamando para coordenar um ataque. Quando estamos distraídos, o ataque do inferno sobre nós é para gerar confusão mental e emocional. Somos oprimidos pela presença do leão do inferno. Somos atormentados pelo seu rugir, que faz barulho tamanho na nossa mente ao ponto de nos atormentar e muitas vezes nos baratinar. Então Deus nos faz um convite, e está lá em Hebreus 12, no capítulo 1. Deus diz assim para mim e para você. Deixemos todo o empecilho. Deixemos todo o quê? O empecilho. Eu vou dizer de novo. Deixemos todo o empecilho. Todo, em alguma versão, impedimento. Deixemos o pecado que tão facilmente nos rodeia. E o quê? E corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Deus nos chama para abandonar o embaraço, para abandonar as distrações, abandonar o pecado que de tão perto nos rodeia. Ele nos chama para correr com paciência no caminho que Ele propõe, não você e eu. Ele propõe, colocando esse caminho como prioridade. Talvez você esteja aí dizendo no seu coração, eu preciso de ajuda, Shirley, para me livrar desse embaraço.
Talvez você esteja pensando que precisaria até, para se livrar desse embaraço, de demonstrações sobrenaturais da presença de Deus todos os dias, para se livrar das distrações. Sabia que há muitos anos atrás, eu cheguei a cantar com uma pessoa. E essa pessoa, gente, parecia um rouxinol. Era lindo de ver. A única coisa que não era lindo de ver foi o que a gente descobriu depois. Essa pessoa era um garoto de programa. E aí, quando a gente conseguiu descobrir isso, a gente foi conversar, tentar ajudar, tratar tudo. E aí a pessoa disse assim para mim, sabe o que é que eu queria? Eu queria que Deus, Ele, tirasse esses problemas de mim. Ele mesmo. Eu não pudesse fazer nada, só Ele. Eu queria uma ação, tipo assim, né? Sobrenatural. Eu quero te dizer que essa ideia da retirada milagrosa pode acontecer? Pode. A gente não pode colocar Deus numa caixa, não é? Mas de via de regras não acontece assim. Via de regras não acontece assim. Porque se assim fosse, as pessoas que andaram com Jesus no tempo em que ele estava em carne aqui na terra não teriam se distraído nunca. Porque estavam com o quê? Com o Rei da Glória em carne do lado deles. Não teriam errado o alvo nunca. Não teriam se perdido em nenhum momento. Na verdade, o que a gente precisa é da parte mais difícil, que a gente não quer topar na nossa alma. Que é a parte de nos fortalecer no conhecimento, na ciência e no entendimento das direções de Deus. E isso a gente só consegue através de uma forma, sabe qual é? Também, mas não é assim de básico. Orando é massa, tá certo? Mas é o quê? Diga aí para o seu irmão que está do lado, lendo a palavra de Deus. Lendo, diga mais forte, lendo a palavra de Deus. É isso que a gente precisa. Tudo o que a gente precisa é nos fortalecer no conhecimento e na ciência e no entendimento da palavra. Veja lá em Lucas 10, no versículo 38 ao 40. Amém? Lucas 10, do 38 ao 40. A gente vai ler um pouquinho de um exemplo de uma pessoa que se distraiu pra caramba. Essa passagem é bem conhecida. Lucas 10, do 38 ao 40. E diz assim: Caminhando Jesus e seus discípulos, chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Vai dizer a ela que me ajude, Senhor. Olha, que ousada, hein? Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu o quê? A boa parte, e essa não lhe será tirada. Eu quero trazer à luz aqui, junto com você, sobre as distrações que estavam. Eu quero pensar com você sobre as distrações que estavam sobre Marta, porque muitas vezes as distrações que estavam sobre Marta estão sobre nós. Primeiro, sobre Marta estava uma distração chamada ansiedade. Diga comigo, ansiedade. Ansiosa para que tudo estivesse impecável dentro da casa para receber Jesus e seus discípulos. Marta não parou de fazer serviço enquanto Jesus estava lá dentro da casa dela. Mas olha, não tem problema em querer deixar a casa impecável. Eu amaria que minha casa pudesse ficar impecável também. Quem não? Você gostaria? Sim ou não? Sim. Não tem problema querer ser organizado, desde que isso não gere o desfoque do que é o principal naquele momento. Aquele momento, o que era principal? Que a casa tivesse um brinco brilhando ou dar atenção ao convidado especial que estava na casa? Pois é.
E naquele momento o principal era receber o Salvador com a atenção devida. Era o Rei do universo, em carne e osso, na casa dela. Uma outra distração que veio sobre Marta foi comparação e injustiça. Com a pergunta: Senhor, não te importas que a minha irmã... Marta demonstra que deixou a distração das dores que ela carregava, a comparação da oportunidade ou das oportunidades que Maria estava recebendo, tendo em relação a ela. Talvez a comparação da função por ser mulheres, e Maria deveria estar ali servindo e não sentada com os homens aprendendo. Ou talvez a distração da injustiça que veio sobre ela, se sentindo injustiçada, porque Jesus, mesmo vendo ela trabalhando sozinha, e Maria sentadinha ali nos pés dele, não disse assim: Maria, vai dar uma forcinha para tua irmã, tu não está vendo não, mulher, que ela está precisando? Eita! Não é? E aí se sentiu injustiçadíssima, e aí deu aquela palavrinha especial com Jesus, achando que ia conseguir colocar o mestre no prumo dela. Pois é. Diante disso, a resposta de Jesus foi: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta, ou seja, distraída com muitas coisas, mas somente uma é necessária. Quando estamos escolhendo focar em Jesus e nos seus planos, meus irmãos, em sua palavra e em sua voz, distrações se levantam com muitas formas, de formas inimagináveis, para tentar impedir a nossa escolha correta, o nosso foco correto. Sabe por quê? Porque quando a gente escolhe de uma forma correta, quando a gente foca no que a gente precisa, você não tem noção do impacto que a sua escolha pode causar. Você não tem noção do que a sua escolha correta pode causar no mundo. Você não tem noção, mas o inferno tem noção. E é por isso que ele tem trabalhado todos os dias para desfocar você. Olhe para o seu irmão que está do lado, olhe bem nos olhos dele e diga assim: você sabia que você é um instrumento nas mãos de Deus? E quando você faz a decisão correta, meu irmão e minha irmã, você consegue ter um resultado extraordinário no reino do Espírito. Amém ou não amém? Amém. Então eu quero lançar uma palavra profética sobre vocês. Quantos querem receber? Amém ou não amém? Amém. Você possui um propósito divino, meu irmão. Um propósito de Deus, e você faz toda a diferença quando você está alinhado à palavra de Deus. Você pode não estar percebendo isso agora, pode não se dar conta, mas Deus realmente deseja fazer por meio de você muito mais do que Ele tem feito até hoje. Então eu quero declarar sobre você nessa noite que você vai se alinhar à palavra de Deus de maneira tal que aonde você achou que nunca fez diferença, seja família ou trabalho, a partir de então, você vai ver uma luz brilhar. Deus vai fazer todo mundo perceber o quanto que você carrega a presença de Deus. E você vai ser usado de uma maneira que pessoas vão querer ouvir sobre Jesus, que pessoas vão precisar de Jesus, que você vai orar na vida dessas pessoas, que casamentos vão ser restaurados, amizades vão ser transformadas. Você vai ver a sua vida ser usada poderosamente pelo Senhor. Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. Mas para isso você precisa se alinhar. Você precisa quebrar o poder da distração, a distração negativa na sua vida. Seja ela da forma que ela estiver vindo. Aqui a gente já foi munidos nessa noite, para entender que distrações, elas podem vir de toda e qualquer forma, só para atrapalhar a sua vida. E aqui a gente tem uma responsabilidade, então. Começar a se perguntar:
começar a se perguntar: por que eu estou entrando nessa distração? O que é que está por trás dela? Como eu vou buscar força em Deus para quebrá-la e ter poder de vencê-la? Então eu queria nesse momento ter um tempo de oração. Queria que você escolhesse um irmão aí, ou do lado esquerdo ou do lado direito. E você vai orar profeticamente sobre a vida desse irmão. Para que Deus quebre esses ciclos antigos que estão se levantando sobre a vida dela e dele. Pega aí na mão do seu irmão. Você vai orar: Deus, quebra esses ciclos que estão fazendo meu irmão se distrair. Quebra, Senhor, em nome de Jesus. E antes que você comece a orar, espera só um minutinho. Espera só um minutinho. Eu quero que você, a mídia, possa botar aqui no telão Efésios 1, do 16 ao 19. Efésios 1, do 16 ao 19. Tem como botar o texto todo? Do 16 ao 19. Por que eu quero que você veja esse texto? Porque esse texto é uma oração. Você sabia que você pode orar a Bíblia? Sabia? Sim ou não? A Bíblia está cheia e lotada de orações que você pode fazer pela sua vida e pela vida do seu irmão. E aí eu vou ter que colocar meu óculos, porque senão eu não enxergo. Deixa eu botar aqui, gente, para poder ler para você enquanto a mídia está botando. Quero que você faça essa oração profética sobre a vida do seu irmão, que está lá em Efésios 1. Você pode me ajudar? Se você tiver com a Bíblia, você vai abrindo aí a sua Bíblia. Efésios 1. Solta só um pouquinho a mão do seu irmão aí, para procurar essa palavra na Bíblia. Efésios 1, do 16. Ah, olha aqui. Olha aqui, apareceu. Está todo mundo vendo aí, sim ou não? Sim. Só quem não está enxergando, levanta a mão. Tu não está enxergando, Juliana? Então senta aqui, amada, na frente. Vem-te embora. Vem com a tua parceira, seja lá quem for de oração, que aí tu vai orar por ela, enxergando. Amém? Então, olha o que tem escrito aqui, ó. Não paro de agradecer a Deus por causa de vocês. Eu sempre lembro de vocês nas minhas orações. E peço ao nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, que dê a vocês o quê? O seu Espírito, o Espírito que os tornará sábios e revelará Deus a vocês, para que assim vocês o conheçam como devem conhecer. Peço que Deus abra a mente de vocês, para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou. E também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo. E como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa. Poderosa que o quê? Aleluia. Aleluia. Você vai orar isso sobre o seu irmão, amém? E logo depois você pode usar as suas palavras, pedindo a Deus o que tiver no seu coração pela vida dele, amém? Quem entendeu, diz amém. Amém? Então você pode começar a orar pelo seu irmão que está aí do lado. Pode ler aí e orar.
Amém. Aleluia. Quantos receberam de Deus, amém? Amém. Nosso último ponto diz assim: caminho para vencer as distrações. Lá em Hebreus 5,14 diz que o alimento sólido é para os adultos. Hebreus 5,14 diz assim: o alimento sólido é para os adultos, que através da prática constante, esses adultos adquirem poder para discernir o bem do mal. Esse versículo nos fala de duas chaves que Deus nos dá para vencer as distrações. Bota assim sua mãozinha para dizer: duas chaves. Alimento sólido. Prática constante. Vamos de novo. Alimento sólido. Prática constante. Quem ama futebol aqui? Aff, o povo não gosta muito de futebol, não. Eu também não faço diferença não, gente, porque eu gosto mais de vôlei. Enfim, né? A Naya ali. Enfim, quem ama futebol e ama jogar futebol sabe que os jogadores amam o campo. O jogo propriamente dito, não é? Mas a grande maioria dos jogadores odeia os exercícios constantes da prática para construir os fundamentos e as habilidades para o jogo. No entanto, a capacidade dos jogadores para vencer as partidas vem de quanto mais eles se dedicam a essas práticas constantes, sim ou não? Então, ele pode até pensar que sabe de tudo, mas se ele não aprender a fazer aqueles exercícios de fortalecimentos, fundamentos, essas coisas todas, não vão conseguir nada. Vão continuar sendo aqueles perronhas dentro do campo, convencidos de que jogam alguma coisa. Não é verdade? Então, a capacidade de degustar os exercícios preparatórios é o que vai dar maior capacidade para esse jogador. A mesma coisa a gente vai associar na vida do cristão para vencer as distrações. Paulo nos mostra que quando a gente começa a comer alimento sólido, que é o que, meus irmãos? A Bíblia. O que é o alimento sólido? Glória a Deus. Quando a gente começa a degustar esse alimento sólido, cada vez mais, essa degustação que ela faz, essa prática de degustar, ela vai nos fortalecendo. Ela vai nos fortalecendo e nos enchendo de discernimento, ou seja, entendimento do que é bem e do que é mal. Então, se você conseguir discernir bem o que é o bem e o mal, distração não vai pegar você. Distração não vai ficar no teu caminho. Não se engane. No entanto, vencer a distração é uma luta constante. Diga aí para o seu irmão que está do lado. É uma luta constante. E nessa luta contra a distração, o que a gente precisa focar é que é uma luta. Amém? Quem está comigo diz amém? Amém. É uma luta constante. Não é brincadeira. É uma luta. Veja o que diz a palavra em 1 Timóteo 6, no versículo 12. Diz assim: combate, Paulo dizendo para Timóteo, combate o bom combate da fé. Ou seja, é um combate, é uma luta, é uma guerra. E em toda guerra precisamos construir uma resistência. Em Hebreus 10, 36 diz assim: vocês precisam perseverar para que, tendo feito a vontade de Deus, recebam a promessa. É através dessa resistência, da perseverança na vontade de Deus diária, que a gente vai desenvolver a disciplina e o controle e o poder de vencer as distrações. Em toda luta, em todo combate, não se começa dando os passos tão largos. Em toda luta, em todo combate diário, você vence quando você começa a praticar os passos pequenos. De passinho pequeno. Você vai vendo vitória aqui, vitória ali. E aí você vê se concretizar aquilo que Paulo fala. De glória em glória. De glória em glória. Diga aí para o irmão que está do lado. De glória em glória.
a gente vai vencer. Termine a frase: de glória em glória, a gente vai vencer as distrações. Amém? Que Deus te abençoe.